Oi, gente. O ministro Ricardo Lewandowski deu sinais de que Bolsonaro pode ser preso, sim, preso, pelas iniciativas golpistas de ruptura institucional que ele vem apoiando nas últimas semanas, inclusive sinalizando apoio a iniciativas que falam em destituição dos membros do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso, entre outras iniciativas que apoiam esse tipo de medida. Bolsonaro, caso continue, Ricardo Lewandowski escreveu um texto, ele pode ser punido do ponto de vista criminal. Claramente, esse recado do Lewandowski e os ministros supremos consideram assim, é que para dizer para o Bolsonaro para ele diminuir, mas a tendência é que ele aumente, né? Isso não vai provavelmente diminuir a intensidade das falas do Bolsonaro, mas nós vamos observar nas próximas semanas. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes de trazer todos os detalhes sobre essa reportagem, eu quero lembrar vocês que hoje, quarta-feira, às 7 horas da noite, eu vou ter uma conversa com o professor Carlos Zacarias, um professor que está enfrentando o Brasil Paralelo, que ajudou a retirar o Brasil Paralelo do material didático daqui de Salvador, da Bahia, né? Ele que o Brasil Paralelo enviou para ele uma notificação extrajudicial, e só para vocês terem uma ideia da repercussão disso, o Jornal à Tarde, o maior jornal do Nordeste, publicou uma matéria dizendo: professor da UFBA é ameaçado por empresa que teve quebra de sigilo na CPI da Covid. Então tem toda uma matéria aqui sobre o professor Carlos Zacarias, eu vou deixar essa matéria também lá, e no comentário fixado, e às 7 horas da noite eu vou ter essa conversa, esse diálogo com o professor Carlos Zacarias, e eu peço a vocês que assistam, que divulguem essa live e que participem, tragam suas perguntas, suas questões. Bem, os ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula do Congresso, entendem, né, que o artigo publicado pelo ministro Ricardo Lewandowski na Folha no final de semana representa o mais claro recado do membro da corte ao presidente Jair Bolsonaro desde o início da escalada de tensão entre os poderes. Escalada é essa coisa de Sérgio Reis dizer que vai ter golpe, né, Sérgio Reis querer organizar uma movimentação lá no dia, manifestação lá no dia 7 de setembro, ou nas proximidades do dia 7 de setembro, né? Análise que Lewandowski foi o primeiro a dar concretude às estratégias que o judiciário pode adotar caso o chefe do executivo resolva partir para uma ruptura institucional. Essa é a diferença apontada, por exemplo, em relação ao presidente do Supremo, o Fux, e do TSE, que fizeram discursos duros contra Bolsonaro, mas não deram nada muito explícito, concreto, do que fariam caso Bolsonaro vá nessa aventura contra as instituições, né? Os dois ministros não citaram a possibilidade de prisão nem detalharam o caminho jurídico a ser trilhado para punir o presidente, caso a disputa com a corte descambe para uma tentativa de golpe. Além disso, Lewandowski deixou claro que não simpatiza com a ideia de haver algum tipo de anistia a quem ajudar a promover um movimento que viole as regras do jogo democrático estabelecido pela Constituição. Aqui ele está sinalizando possibilidade de punição para Sérgio Reis e o resto da sua trupe, não é? Esse pessoal aí pode ser punido se estiverem promovendo um movimento que seja de caráter golpista. Uma coisa é você fazer um movimento a favor do presidente Bolsonaro. Eu considero uma enorme loucura, diante de todos os erros que ele cometeu e de todos os aparentes crimes que ele cometeu, mas dentro da liberdade de expressão, se as pessoas quiserem continuar apoiando, elas têm o direito democrático de apoiar. Se você quiser vir à rua e declarar apoio a quem quer que seja, você tem esse direito democrático. Você tem o direito democrático de expressar suas visões conservadoras, reacionárias, visões com as quais eu discordo profundamente. Isso é garantido na Constituição e a democracia é fundamental que isso seja permitido. E as pessoas não devem confundir as coisas. É preciso deixar isso muito claro. Mas você não tem o direito de vir a público e organizar um movimento para fechar o Congresso. Isso não é democrático, porque a democracia, a nossa democracia, ela precisa do funcionamento do Congresso. Não é democrático querer fechar ou destituir os membros do Supremo Tribunal Federal, porque o poder do judiciário é um dos poderes da República e da nossa democracia. Então é fundamental que ele seja preservado. Então, eu sei que isso é meio básico, que a maioria dos meus
inscritos aqui no canal sabem disso de cós salteado, mas eu estou falando isso para vocês compartilharem esse vídeo com pessoas que talvez não tenham essa clareza e que talvez não compreendam isso muito bem e não compreendam a separação entre o que é permitido pela Constituição, que é você manifestar a sua posição política, e o que não é permitido, que é você querer subverter a ordem democrática. São coisas diferentes, né? Enfim. No artigo, Lewandowski faz uma analogia com uma lei da Roma Antiga que proibia generais de atravessarem com suas tropas o rio Rubicon, que demarcava a fronteira ao norte com a província da Gália. Depois detalha a situação e passa a discorrer sobre artigos da Constituição e da nova Lei de Segurança Nacional que criminalizam qualquer tipo de intervenção armada contra as instituições, insinuando aí, só para deixar claro, que quem fizer esse tipo de coisa, ou seja, tentar romper as instituições e violar as instituições democráticas, essa pessoa estaria suscetível a ser enquadrada nessas leis e pode ser, por isso, punida, né? O ministro também faz referência expressa ao trecho da Constituição que costuma ser distorcido por bolsonaristas para justificar eventual uso das Forças Armadas contra o STF e o Congresso. E aqui cumpre, citando, e aqui cumpre registrar que não constitui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e tropas militares, com fundamento no artigo 142 da Lei Maior, para a defesa da lei e da ordem, quando realizada fora das hipóteses legais, cuja configuração, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes, escreveu o ministro do STF. Né? Ao final do texto intitulado Intervenção Armada, crime inafiançável e imprescritível, mostrando a gravidade do crime que está sendo tratado, né? O ministro faz um alerta. Como se vê, pode ser alto o preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão. Para quem não entende o que ele está dizendo, quem resolver fazer isso pode ser preso, processado e punido na extensão da lei. Não é permitido na democracia que você queira subverter a própria democracia. Assim como não pode ser tolerado aqueles que são intolerantes e que querem acabar com a possibilidade da tolerância. Esse é um dos preceitos fundamentais para se manter a tolerância. E para se manter a democracia é um preceito fundamental também. Enfim, o artigo foi elogiado nos bastidores do Supremo e no Congresso, e a esperança é que o alerta de Lewandowski sirva para Bolsonaro recuar nos ataques ao STF. Essa esperança eu não nutro. Aliás, a leitura que eu faço é que essa fala do Lewandowski vai servir para o Bolsonaro provavelmente aquecer a sua militância, dizer, estão vendo? Estão querendo me prender. Né? Ele vai usar isso, é claramente a estratégia dele se vitimizar e tal. Então ele vai querer usar isso para mobilizar os seus aliados e dificilmente isso vai fazer com que ele, enfim, recue. Né? Em conversas reservadas, integrantes da corte consideram importante o ministro ter feito o alerta que a ameaça à democracia e ao regular funcionamento das instituições caracterizam crime e não pode ser protegido pela liberdade de expressão. O que eu expliquei aqui nesse vídeo em maiores detalhes, né? De uma forma, eu acho que mais direta e acessível ao grande público. Né? Eles lembram que esse delito está previsto nas leis dos países mais avançados do mundo e não é uma exclusividade da legislação brasileira. Aliás, nenhuma democracia no mundo permite que você... democracia avançada do mundo, nenhuma, que você queira subverter a própria democracia. Um princípio da democracia é que você precisa garantir a democracia. Aquele que é contra ela vai ser punido na extensão da lei. Não é? Já o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, né, do PL, disse que o artigo é o que há de mais lúcido que se escreveu nos últimos tempos. O judiciário está deixando claro quais são os limites e ele, Bolsonaro, fica cada vez mais só. Lembro de um presidente que ficou assim, chama Fernando Collor de Mello. Já meio que sinalizando que se o Bolsonaro investir nessa onda, uma outra coisa que pode acontecer é o impeachment. E o vice-presidente da Câmara insinuou que o Centrão está com o Bolsonaro e o Centrão é fiel vamos lembrar isso, fiel aos seus próprios interesses. O Centrão não é fiel a nenhum político e o Centrão nunca pode ser comprado para sempre, ele é sempre alugado. O que significa que membros do Centrão, como o Marcelo Ramos, podem simplesmente abandonar o Bolsonaro se o Bolsonaro começar a se tornar muito inconveniente. Né? No Palácio do Planalto, a avaliação é que o texto não representa uma novidade relevante, uma vez que
ministros do Supremo vêm dando recados velados a Bolsonaro com frequência. O ministro não cita nominalmente Bolsonaro, mas há vários sinais no artigo de que ele foi direcionado ao mandatário, né? Nos últimos meses, Bolsonaro atacou, eu não vou repetir isso, né? Ele atacou o STF, vocês sabem disso, de có e salteado. Bem, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto, né? Há sinais de que o Judiciário e que a Câmara dos Deputados, o Judiciário poderia punir Bolsonaro duramente e a Câmara poderia encaminhar um impeachment finalmente, caso Bolsonaro siga nessa vibe, né? Nesse caminho de ruptura institucional. Essa é a primeira sinalização mais clara do Judiciário e da Câmara dos Deputados que finalmente Bolsonaro pode de fato ser punido. Se vai ser, devido a todos os poderes que o presidente tem e devido ao fato da instabilidade política que o Brasil vive, essa é uma questão ainda sem resposta. Eu convido vocês a participar da live às 7 horas da noite com o professor Carlos Zacarias e eu. Eu vou estar conversando com o professor Carlos Zacarias e a gente vai estar conversando sobre essa extrema-direita, o Brasil paralelo e sobre situações como essa de ameaça de ruptura institucional. E eu tenho certeza que a perspectiva de um professor altamente qualificado como o professor Carlos Zacarias, que foi meu professor na minha pós-graduação, não é? Que eu tenho a honra de ter tido ele como professor e tê-lo como amigo, né? Vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva muito rica e que vai enriquecer a reflexão de todos nós. Eu estendo esse convite e peço a vocês que divulguem a live. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê às 7 horas da noite. Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.